Então, como a gente viu, a gente já baixou os arquivos para download, né? Então, você pode importar esses arquivos. Você pode vir aqui e fazer File, Import File, ou o atalho dele é Ctrl I, ou a maneira mais rápida de fazer é fazer diretamente duplo clique nessa área cinza aqui, ó. E aí você vai lá no desktop, que é onde eu baixei o meu, e tá lá, ó, Material After Effects Express. E aqui dentro a gente vai usar, por exemplo, alguns arquivos SD. Vamos dizer que eu quero esse arquivo aqui do macaco. Eu posso dar duplo clique nele ou selecionar e escolher a opção Import. E diretamente ele vem para dentro do programa. Repare que se eu fizer duplo clique aqui, eu posso igualmente, vamos dizer, trazer mais arquivos. Vamos dizer que eu queira trazer 3 arquivos. Eu posso dar Import. Se eu quiser, eu também posso importar uma pasta inteira. Ó. Selecionar a pasta e ao invés de colocar Import, eu coloco Import Folder. E ele vai importar tudo que tiver dentro dessa pasta aqui, ó, certo? Se eu quiser tirar alguma coisa de dentro dessa pasta e colocar para fora, eu posso? Pode. É só abrir pela flechinha aqui, pegar o arquivo e arrastar ele para fora. Ó. E eu volto a fechar a pastinha. Repare que agora o TV que estava lá dentro, agora eu joguei ele aqui fora. Se eu quiser voltar a colocar lá dentro tudo isso aqui, é só selecionar e arrastar. Ó, eu abro e fecho pela setinha, ok? Eu também posso vir aqui nessa pasta, nesse ícone, criar nova pasta e fazer clique aí. E aí eu posso renomear, se eu quiser, é só selecionar e apertar Enter. Aí eu posso renomear, por exemplo, no. E aí eu tenho a minha pastinha. Eu posso colocar uma pasta dentro da outra também. Ó. Eu vou arrastar essa pasta que eu acabei de fazer para dentro da outra pasta que a gente já tinha. É simples, é só clicar e arrastar. Se você quiser, pode abrir aqui um pouquinho também o espaço, porque agora lotou. E você pode fazer Ctrl X, que seria recortar, clicar fora e colar. Ctrl C, Ctrl V, isso tudo funciona. Então essas são as formas de conseguir importar um arquivo aqui para dentro e trabalhar com ele. Você também pode renomear o próprio arquivo. Por exemplo, esse aqui, tv.jpg. Se eu quero renomear, é só fazer Enter, televisão, e dou um Enter. Ok, está renomeado o meu arquivo. Ok? Então, diferente de outros programas, o After Effects, a linha de tempo dele não se chama linha de tempo, se chama composição. Como é que a gente faz uma composição? Você clica nesse ícone aqui, ó, Create a New Composition. E ele vai te dar a opção de você colocar o nome da composição. Você pode deixar assim como está, porque depois que a gente fizer ela vem parar nesse espaço aqui, e a gente pode renomear diretamente daqui. E aqui você pode escolher vários formatos que tem, tá? Mas se você já tem um arquivo filmado que você quer importar para dentro da linha do tempo, ao invés de fazer uma composição vazia assim, ó, repare que quando eu dou OK, ela vem parar aqui, ó. Se eu abro ela, dou duplo clique, ela abre aqui, mas ela está vazia, não tem nenhum arquivo. Então eu posso selecionar, deletar ela. Eu quero, por exemplo, vou apagar tudo isso que eu importei. Eu quero importar aqui um arquivo SD, por exemplo, esse do macaco. E vamos dizer que eu quero uma linha do tempo exatamente com essa proporção, 720, 480, com os mesmos parâmetros desse arquivo. Eu posso pegar esse arquivo e arrastar para esse ícone. Diretamente ele faz para mim uma linha do tempo com a mesma duração do arquivo e com a mesma proporção. Repare que isso é bem diferente do Premiere nesse sentido, que te dá uma linha do tempo eterna, né? Que, sem tempo. Aqui no After não. Geralmente ao criar uma linha do tempo, ao criar uma composição, vamos usar o nome certo, né? Você já tem que dizer para o programa aqui qual a duração dele. Tá? Nesse caso aqui está 30 segundos. Eu podia escolher, não, eu quero, né, esse contador aqui, ele é hora, minuto, segundo e frame. Então eu podia fazer uma aqui, por exemplo, de 40 segundos e dar um OK. Nesse caso eu estaria fazendo em Full HD, 1920 por 1080. Mas, como eu falei, você pode pegar diretamente o arquivo e arrastar ele para esse ícone, ele já vai fazer uma composição exatamente com o mesmo formato do seu arquivo. Repare que nesse caso eu fiz duas composições, ó. Eu fiz uma vazia, Comp1, que eu inclusive posso renomear, por exemplo, procedimento é o mesmo, seleciono, Enter, Timeline, por exemplo. E esse outro ele vai fazer exatamente com o mesmo nome do arquivo que você fez. Nada impede você depois de renomear. Vamos colocar aqui só macaco, por exemplo. Macaco. Beleza, tá aqui. A do macaco tá aberta. Tem um macaquinho aqui. E do lado, no modo Tab, a gente tem aqui outra composição vazia aberta. Nesse caso eu vou fechar e vou apagar ela
porque eu não preciso dela agora, ok? Isso é como a gente faz composição. Agora, repare que chega aqui o fim da composição, acabou, porque ela fez exatamente com a configuração desse meu arquivo. Se eu quero continuar adicionando vídeos, eu tenho que adicionar tempo a essa composição. Então, eu seleciono ela aqui, repare que eu tenho o painel dela selecionado, eu faço Ctrl K, e aqui no Ctrl K eu vou aumentar a duração dele. Repare que ele está com 7 segundos e 4 frames. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 2 minutos, 7 segundos e 4 frames, e dou um OK. Olhando assim parece que não mudou nada, porque a gente está vendo o fim dela aqui. Mas repare que o zoom dela aqui, ó, é só afastar. Aí eu consigo ver que eu adicionei mais todo esse espaço vazio. E dessa forma eu posso ir trazendo outros arquivos se eu quiser e colocando aqui dentro da minha linha do tempo. Eu seleciono o arquivo, arrasto ele para cá, posso mover ele mais para frente. Ó, então termina o macaco, começa esse outro arquivo aqui da água. Nesse caso, os arquivos eles estão no formato SD. Se eu trouxer um outro arquivo, por exemplo, para dentro dessa composição, pegar um arquivo HD, um arquivo maior, que no caso é um arquivo Full HD, né, 1920 por 1080, a proporção dele, repare, ele vai aceitar que eu traga ele para cá. Ó, vou colocar ele mais para frente para a gente ver. Só que eu vou ver ele enorme, ó. Tá faltando aqui espaço, ó. Tá vendo que ele tá faltando não, tá sobrando espaço, ó. Se eu vier aqui nesse espaço aqui e colocar vírgula no teclado, eu faço zoom out. Zoom out é a vírgula. E ponto final, que é a tecla que está logo do lado, ele faz zoom in. Então, ó, zoom out, zoom in, vírgula e ponto final. Repare que aqui esse arquivo eu teria que selecionar ele e com o Shift apertado para não perder a proporção, fechar ele um pouquinho na proporção da janela. Por quê? Porque ele é um arquivo maior, ele é um arquivo Full HD. Então ele vai ser maior do que ó, tá vendo? Ele falta, ele sobra espaço. Ele vai ser um arquivo maior do que o espaço que a gente está trabalhando, ok? E o contrário também aconteceria. Por exemplo, se eu pego um arquivo Full HD e gero uma nova composição, ó, beleza, aqui ele não faltou, ele não sobrou espaço do lado. No entanto, se eu pegar um arquivo aqui, o do macaquinho, por exemplo, e colocar aqui em cima, repare, ó, o do macaquinho ele é menor, porque ele é 720 por 480. E o arquivo do pássaro é 1920 por 1080. Tá? Então você só tem que tomar cuidado com isso. Dá para aumentar o macaco aqui? Dá. Se você vier aqui e aumentar segurando Shift, você mantém a proporção. Mas você vai perder um pouco de qualidade.